Olá, nos encontramos outra vez e imagina só. Quer saber? Vamos descobrir uma linda história. Como uma mulher serve a Deus com fidelidade? Antes, não se esqueça de comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Assim estará nos ajudando a levar mais longe a palavra do Evangelho. Seja um colaborador. E vamos para mais uma história. Joana, a discípula que serviu com fidelidade. Introdução. Na vasta tapeçaria dos relatos do Novo Testamento, algumas figuras surgem em destaque, iluminadas por feitos grandiosos, milagres ou palavras inspiradoras. Outras, porém, brilham de maneira discreta, através da constância, do serviço silencioso e da fidelidade inabalável. Joana é uma dessas mulheres. Embora mencionada apenas algumas vezes nos Evangelhos, seu impacto no ministério de Jesus e na vida da igreja primitiva é profundo e digno de ser reconhecido. Ela é lembrada como uma mulher de posição social elevada, esposa de Cusa, administrador de Herodes Antipas, mas que usou sua influência e recursos não para a glória pessoal, e sim para servir ao Senhor com dedicação. Joana representa a união do privilégio com a piedade. Sua posição no palácio poderia tê-la afastado de Jesus, pois a corte de Herodes era um ambiente marcado por intrigas, poder e distanciamento da fé genuína. No entanto, em vez de permitir que isso a cegasse espiritualmente, Joana escolheu ouvir a voz do Mestre, seguir seus passos e participar ativamente do seu ministério. A Bíblia nos conta que ela foi uma das mulheres que acompanhava Jesus e os discípulos, suprindo-os com seus bens. Lucas 8, 1-3. Sua generosidade e envolvimento direto são expressões práticas de uma fé viva. Mais do que financiadora do ministério, Joana foi testemunha dos momentos mais importantes da vida e da morte de Cristo. Ela esteve entre as mulheres que foram ao túmulo na manhã da ressurreição e que, ao encontrarem a pedra removida e ouvirem dos anjos que Jesus havia ressuscitado, correram para anunciar aos discípulos. Lucas 24:10. Sua presença nesse momento-chave revela que sua fidelidade não era superficial ou conveniente. Ela permaneceu firme até o fim, e além dele, seu coração fiel e corajoso a tornou uma das primeiras mensageiras da vitória sobre a morte. Contextualmente, viver como uma discípula de Jesus no primeiro século não era uma decisão sem consequências. Para uma mulher, ainda mais ligada à corte de Herodes, seguir um pregador itinerante da Galiléia poderia significar escândalo, perseguição e perda de status. Ainda assim, Joana escolheu o caminho do discipulado, servindo com os recursos que tinha, com o tempo que dispunha e com um coração inteiramente voltado ao reino de Deus. Ela é, portanto, uma inspiração viva de como o serviço cristão não depende da posição social, mas da disposição do coração. Ao longo desta história, exploraremos 5 aspectos fundamentais da vida de Joana. Sua decisão de seguir a Jesus, seu serviço fiel, sua coragem em meio às adversidades, sua presença no momento da ressurreição e o legado que sua vida deixa até os dias de hoje. Em cada capítulo, buscaremos aplicar suas atitudes à nossa própria caminhada com Deus, extraindo lições que desafiam, fortalecem e encorajam a fé. Joana nos lembra que o verdadeiro discipulado vai além de ouvir palavras bonitas. Ele se expressa em ações, decisões e compromissos diários com o reino. Que sua história nos leve a refletir. Como estamos usando nossa posição, recursos e oportunidades para servir a Cristo? A resposta a essa pergunta pode transformar não apenas nossa jornada pessoal, mas também o impacto do nosso testemunho no mundo. A escolha pela verdade. Joana vivia entre colunas de mármore, tapeçarias luxuosas e mesas fartas. Como esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes Antipas, ela desfrutava do conforto e da estabilidade proporcionados por sua posição. No entanto, nem os palácios nem os banquetes conseguiam silenciar a inquietação que crescia em seu coração. Apesar de tudo o que possuía, Joana percebia um vazio interior que os privilégios da corte não podiam preencher. As intrigas palacianas e a frieza espiritual do ambiente a deixavam sedenta por algo mais profundo.
algo verdadeiro. E foi essa busca por significado que a fez atentar para as histórias sobre um novo rabino galileu chamado Jesus. As notícias sobre os ensinamentos e milagres de Jesus percorriam toda a região. Alguns o consideravam um profeta, outros, um revolucionário perigoso. Para muitos na corte, ele era uma ameaça à ordem estabelecida. Mas para Joana, suas palavras chegavam como chuva sobre terra seca. A cada relato de cura, de misericórdia, de autoridade espiritual, seu coração se acendia em esperança. Ela ansiava por conhecê-lo pessoalmente. Não foi sem riscos que ela decidiu ir até onde Jesus ensinava, em Cafarnaum ou em cidades vizinhas. Sua presença ali poderia causar escândalo, mas o desejo de encontrar a verdade era maior do que o medo do julgamento. Foi durante um desses encontros que algo extraordinário aconteceu. Joana, segundo a tradição e os relatos bíblicos, foi curada de uma enfermidade. Lucas 8:2 nos diz que ela foi uma das mulheres que havia sido curada de espíritos malignos e doenças. A natureza exata da sua enfermidade não é revelada, mas sabemos que aquele encontro com Jesus não foi apenas físico, foi espiritual. Ali, diante do Mestre, ela experimentou a libertação, a cura e o início de uma nova vida. Seu coração não pertencia mais ao palácio, mas ao reino de Deus. A decisão de Joana de seguir a Jesus foi ousada. Ela escolheu a verdade ao invés da conveniência, a luz ao invés das sombras do poder político. Deixar-se curar por Jesus não foi apenas um ato de fé, mas de rendição. Ela entregou sua vida, seus recursos e sua influência ao serviço do Evangelho. Não era comum que mulheres seguissem rabinos, ainda mais com tamanha proximidade. Mas Jesus acolhia a todos, homens e mulheres, pobres e ricos, simples e influentes. Joana encontrou nele um espaço de valor, dignidade e missão. Seu novo caminho implicava renúncias. Provavelmente enfrentou olhares desconfiados, questionamentos do marido e pressão da elite à sua volta. No entanto, Joana não recuou. Ela passou a seguir Jesus junto com outras mulheres, servindo com seus bens e presença fiel. Sua decisão não foi um impulso emocional, mas uma entrega consciente e duradoura. Era mais do que admiração. Após ser curada por Jesus, Joana não apenas se tornou uma seguidora entusiasmada, mas também uma serva comprometida. Sua gratidão não ficou apenas nas palavras ou em uma emoção momentânea. Ela compreendia que o verdadeiro discipulado envolvia entrega prática, e por isso decidiu servir com aquilo que tinha: seus recursos, sua influência e seu tempo. Lucas 8:3 menciona que Joana, junto com outras mulheres, ajudava a sustentá-los com seus bens. Sua decisão é um exemplo poderoso de como colocar a própria vida a serviço do reino de Deus. Naquele tempo, o serviço feminino no ministério de um rabino era algo incomum. O papel das mulheres na sociedade judaica era limitado, frequentemente restrito ao ambiente doméstico. No entanto, Jesus abriu espaço para que elas participassem ativamente de sua missão. Joana aproveitou essa oportunidade e escolheu não apenas segui-lo, mas também sustentá-lo com fidelidade. Enquanto muitos homens deixaram tudo para andar com o Mestre, essas mulheres, inclusive Joana, ajudavam a suprir as necessidades materiais do grupo. Era uma forma de ministério essencial e silencioso. É provável que Joana tenha vendido pertences pessoais ou destinado parte da renda de sua casa para prover alimento, hospedagem e outras necessidades dos discípulos. Seu serviço não era visível como os milagres ou os discursos de Jesus, mas era igualmente necessário. Ela não esperava reconhecimento. Seu coração encontrava alegria no simples fato de participar da obra de Deus. Com os recursos que antes serviam à nobreza, agora ela sustentava o Rei dos Reis e seus embaixadores. Esse tipo de serviço exige desprendimento, não apenas financeiro, mas também emocional. Joana precisou romper com valores de status e vaidade que antes moldavam sua vida. Ela passou de uma mulher que servia na casa de Herodes para uma que servia nas estradas empoeiradas da Galileia.
O brilho do palácio foi substituído pela simplicidade da missão. Ainda assim, ela encontrou ali um valor que o luxo jamais proporcionaria: o privilégio de servir a Cristo. Muitas vezes, as pessoas subestimam o poder do serviço anônimo. Pensam que apenas os pregadores, líderes e figuras públicas exercem influência espiritual. No entanto, sem os servos invisíveis como Joana, muitos ministérios não sobreviveriam. Ela nos ensina que servir com o que temos, seja dinheiro, dons, tempo ou influência, é parte vital da missão cristã. Tudo que colocamos nas mãos de Deus se multiplica em bênçãos. O ministério de Jesus foi possível, em parte, porque pessoas como Joana se dispuseram a investir nele. Seu serviço possibilitou viagens, acolhimento, alimentação e descanso ao grupo itinerante que proclamava o reino de Deus. Mesmo sem holofotes, sua fidelidade brilhou aos olhos do céu, e sua contribuição permanece registrada para sempre nas páginas do Evangelho. Joana nos desafia a avaliar como temos usado nossos próprios recursos. Será que temos contribuído com aquilo que temos para sustentar a obra de Deus? Não importa se somos ricos ou simples, todos podemos servir com algo. O que importa é a disposição do coração. Joana entendeu isso e se tornou uma referência de serviço fiel. Fé em meio à oposição. Seguir a Jesus não foi uma decisão isenta de consequências para Joana. Como esposa de Cusa, alto funcionário de Herodes Antipas, ela vivia dentro de uma estrutura política e religiosa hostil à mensagem do Nazareno. Herodes, o mesmo que mandara prender João Batista e zombaria de Jesus durante sua paixão, certamente não via com bons olhos aqueles que se alinhavam com o novo movimento. Joana, ao assumir publicamente sua fé, arriscava não apenas sua reputação, mas também sua segurança e posição social. O ambiente na corte era marcado por vaidade, manipulação e interesse político. Joana, no entanto, encontrou em Jesus um novo padrão de verdade e integridade. Para ela, a luz da fé era mais valiosa do que os privilégios do sistema. Mesmo cercada por desconfiança e crítica, ela escolheu permanecer firme. Provavelmente enfrentou conversas difíceis com o marido, olhares condenatórios e até ameaças veladas. Mas sua fidelidade não vacilou. Sua presença entre os discípulos demonstra uma coragem que vai além da emoção. Ela tinha plena consciência de onde estava se envolvendo. O grupo de Jesus já era perseguido, vigiado pelos fariseus e hostilizado por algumas autoridades. Ainda assim, Joana se manteve próxima, contribuindo, andando com o grupo e testemunhando com sua vida. Sua fé não era teórica, era vivida no cotidiano, no risco e na renúncia. Mulheres como Joana mostram que o discipulado requer firmeza diante das pressões. Ela não foi apenas uma seguidora de momentos tranquilos. Ela permaneceu fiel quando seguir a Cristo se tornou perigoso. Sua fé era convicta o suficiente para confrontar os valores do mundo que a cercava. E isso a tornava ainda mais valiosa para o reino. Deus busca servos assim, dispostos a carregar a cruz mesmo em ambientes hostis. Essa coragem é um testemunho forte para nós hoje. Quantos de nós desistimos de viver nossa fé quando ela se torna inconveniente? Joana nos inspira a permanecer firmes, mesmo quando tudo ao redor tenta nos empurrar para longe de Deus. Ela viveu dentro de um sistema que negava a verdade, mas manteve-se ligada à fonte da verdade. Sua vida era um protesto silencioso, mas poderoso. Ao lado de outras mulheres fiéis, Joana construiu uma rede de apoio espiritual e prática para o ministério de Jesus. Esse senso de comunidade e resistência mútua era fundamental. Elas cuidavam umas das outras, oravam, serviam, criavam um ambiente onde a fé podia florescer mesmo sob pressão. Joana encontrou ali uma nova família, a dos discípulos, unidos por um propósito eterno. Era discipulado verdadeiro. A escolha que Joana fez é semelhante àquela que todos somos chamados a fazer: trocar o conforto da zona de segurança pela aventura de caminhar com Cristo. A história de Joana nos ensina que seguir Jesus começa com uma escolha pessoal, corajosa e radical.
Não importa quão confortável seja nossa vida atual, se ela está distante da verdade, é hora de buscar mais. Joana nos mostra que, mesmo em meio aos privilégios e à influência, é possível ouvir a voz do Mestre e dizer sim. Sua cura e seu chamado caminharam juntos. Ela não apenas foi liberta, mas imediatamente se colocou à disposição daquele que a restaurou. Quantas vezes deixamos de seguir a verdade por medo da mudança? Joana poderia ter ignorado Jesus e continuado sua vida palaciana. Mas ela escolheu a verdade, e essa escolha transformou tudo. Cada passo de sua nova jornada foi um testemunho vivo do que acontece quando alguém é tocado pela graça. Que possamos também, como Joana, reconhecer o chamado e responder com fidelidade. Servindo com o que tinha. O exemplo de Joana é um convite a não nos conformarmos com este mundo. É possível viver no meio do sistema e não ser moldado por ele. Joana não precisou abandonar tudo para seguir a Cristo. Ela redirecionou tudo para ele. E isso fez toda a diferença. Sua coragem abriu caminho para o testemunho de muitos outros. Presença até o fim. Quando os dias se tornaram mais sombrios e a oposição contra Jesus se intensificou, muitos se afastaram. O clima em Jerusalém era tenso. As autoridades buscavam maneiras de prender o mestre sem causar comoção pública. Os discípulos assustados começaram a dispersar. Mas Joana permaneceu. Ela não foi apenas uma seguidora nos momentos de milagres e multidões, mas uma discípula presente na dor e na angústia do fim. Sua fidelidade se evidenciou na hora mais escura da missão de Cristo, a crucificação e o sepultamento. Joana, junto com Maria Madalena e outras mulheres, esteve próxima à cruz. Enquanto muitos discípulos homens fugiram ou se esconderam, as mulheres permaneceram, observando de longe, chorando, orando e esperando. A força dessas mulheres é notável. Joana, acostumada aos corredores do poder, agora se encontrava diante do verdadeiro trono, uma cruz ensanguentada, onde o Rei dos Reis entregava sua vida. Ali, sua fé foi posta à prova como nunca antes. Mas ela não recuou. Após a morte de Jesus, Joana se envolveu em um gesto silencioso, porém profundo, o cuidado com o corpo do Mestre. Em Lucas 24:10, ela é mencionada entre as mulheres que foram ao túmulo levando aromas para ungir o corpo de Jesus. Seu amor não terminou com a morte. Seu compromisso ultrapassava a vida terrena. Ela desejava honrar aquele que havia transformado sua existência, mesmo que tudo parecesse perdido. A madrugada do domingo trouxe uma surpresa gloriosa. Ao chegarem ao túmulo, Joana e as outras encontraram a pedra removida. Anjos anunciaram que Jesus havia ressuscitado. Elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Joana, a mulher que outrora vivia nos corredores de Herodes, agora caminhava como anunciadora da vida eterna. Ela correu para contar aos discípulos, tornando-se uma das primeiras evangelistas da nova aliança. Sua fidelidade foi honrada com a revelação mais poderosa da fé cristã. Esse momento é de profunda relevância. Joana representa a continuidade do discipulado, mesmo quando tudo parece ter desmoronado. Sua presença no sepulcro revela uma fé que ultrapassa a morte. Ela não buscava recompensas, mas demonstrava um amor genuíno. Sua lealdade foi recompensada com a visão do milagre mais extraordinário de todos, a ressurreição de Jesus Cristo. Joana se torna, assim, modelo de uma fé que não desiste. Ela serviu com seus bens, com sua coragem e com sua constância. Permaneceu perto quando era mais difícil. Quando muitos abandonaram, ela permaneceu. Quando tudo parecia ter terminado, ela continuou acreditando. Sua presença na madrugada da ressurreição a tornou testemunha ocular da vitória da vida sobre a morte. Quantas vezes somos fiéis apenas até certo ponto? Joana nos desafia a estarmos presentes até o fim. Mesmo que tudo pareça perdido, mesmo que o cenário pareça morto, Deus ainda está agindo. Sua fidelidade pode nos levar ao lugar da revelação. Foi assim com Joana e pode ser assim conosco também. Um legado de fidelidade. O nome de Joana pode parecer discreto nas Escrituras, mas seu legado é profundo.
Ela surge como uma mulher de coragem, fé e fidelidade inabalável. Seu testemunho desafia as noções de poder e espiritualidade, demonstrando que o verdadeiro serviço a Deus não está nos títulos ou nos palácios, mas no coração disposto a seguir, servir e permanecer. Após a ressurreição, a Bíblia não registra mais detalhes sobre a vida de Joana. No entanto, é possível imaginar que ela tenha continuado sua missão dentro da igreja primitiva. Como uma das primeiras testemunhas do túmulo vazio, seu relato deve ter encorajado muitos nos primeiros anos da fé cristã. Ela provavelmente foi uma voz de esperança, especialmente para outras mulheres, mostrando que todas têm um lugar de honra na missão de Deus. Joana representa todas as mulheres que servem com fidelidade, mesmo sem reconhecimento público. Sua vida ensina que a fé verdadeira se manifesta em atitudes concretas. Generosidade, coragem, constância. Ela não apenas acreditava, ela agia, e sua ação silenciosa sustentou um ministério que transformou o mundo. O impacto do seu serviço continua ecoando até hoje. Em um tempo onde tantos buscam visibilidade, Joana nos convida ao serviço silencioso e fiel. Não é o quanto fazemos, mas como fazemos. O coração que entrega tudo, que serve com amor e que permanece firme nos dias difíceis, é precioso aos olhos de Deus. Joana viveu assim, e sua história inspira gerações. Seu exemplo também fala sobre o papel das mulheres no reino. Mesmo em uma cultura que as limitava, Joana rompeu barreiras e se colocou à disposição de Deus. Foi discípula, serva, testemunha, evangelista. Seu discipulado foi completo. Não apenas assistiu, mas participou. Sua vida mostra que toda pessoa, independente do gênero, pode ser instrumento nas mãos do Senhor. O legado de Joana é, acima de tudo, um testemunho de fidelidade. Ela escolheu Jesus, serviu com o que tinha, permaneceu nos momentos difíceis e testemunhou o milagre da vida. Sua história não terminou no túmulo. Ela se tornou parte do início de uma nova era. A era da ressurreição, da igreja, da esperança. Que possamos aprender com Joana a servir com fidelidade, a crer mesmo quando tudo parece perdido e a permanecer junto ao Senhor até o fim. Ela nos mostra que o verdadeiro discipulado exige entrega, coragem e constância, e que mesmo nos bastidores, podemos fazer parte da história de Deus. Concluindo, uma vida que honrou a verdade. A trajetória de Joana nos mostra que a verdadeira grandeza está em servir. Ela trocou os corredores do poder por uma vida de discipulado, renunciou ao conforto para seguir a verdade e permaneceu firme quando muitos recuaram. Sua história é uma joia entre as narrativas bíblicas, lembrando-nos de que o Senhor não despreza os que o buscam com sinceridade. Joana viveu uma fé corajosa e prática. Seu serviço sustentou o ministério de Jesus. Sua presença na crucificação e no túmulo revelou sua constância. E sua voz na manhã da ressurreição ecoou esperança. Ela é exemplo de que, mesmo em meio a estruturas hostis, é possível viver uma vida que glorifique a Deus. Hoje, muitas pessoas vivem pressionadas por contextos semelhantes ao de Joana, sistemas que desencorajam a fé, ambientes que desvalorizam o serviço, momentos de crise que testam a constância. Mas, assim como ela, somos chamados a uma fidelidade que não se curva às circunstâncias. A história de Joana nos encoraja a viver uma fé que serve, permanece e testemunha. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela vida e testemunho de Joana, essa mulher que escolheu te seguir com fidelidade, mesmo diante dos desafios e riscos. Que o exemplo dela inspire cada um de nós a servir com o que temos, a permanecer firmes na fé e a anunciar com coragem a tua verdade. Ajuda-nos a viver uma espiritualidade comprometida, constante e generosa. Dá-nos um coração disposto como o dela, que não busca aplausos, mas tua aprovação. Que, como Joana, estejamos presentes nos dias bons e nos difíceis, confiando que tu és fiel até o fim. Capacita-nos, Senhor, a fazer parte da tua missão,
mesmo que em silêncio, mesmo que nos bastidores. Que a nossa vida seja também um testemunho vivo do teu amor e poder. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários. Envie para alguém que precisa agir com sabedoria hoje. Vamos fazer esse vídeo alcançar outras mulheres sábias como você. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, se inscreva no canal. Ecoando Virtudes Bíblicas. EVB. Aqui você vai encontrar palavras como essa. Ministrações que curam a alma. Vamos criar mais vídeos como esse contando histórias lindas sobre as mulheres da Bíblia. Deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilha essa mensagem com quem precisa de uma direção de Deus. Ecoando Virtudes Bíblicas, EVB, onde fé e sabedoria se encontram. Nos vemos no próximo vídeo, um lugar onde até as histórias quebradas são reescritas pela graça